nós era enxerga. difícil definir essa frase, mas para os outros estava muito claro. E aí várias pessoas falaram assim, vocês sempre falam que vocês não querem chegar a lugar nenhum sozinhos, que vocês querem crescer e que as pessoas cresçam junto. Várias pessoas foram falando isso pra gente. Tinha 2 amigos que eles estavam atravessando o deserto, só que é um ambiente hostil, então assim, vai passar por dificuldades, e estava demorando muito para chegar no local. Até que os dois começaram uma discussão, um partiu para agressão física, bateu na cara desse cara, e esse que sofreu a agressão, ele foi na areia e escreveu: "Hoje o meu melhor amigo me bateu no rosto". Aí beleza. Dia seguinte, né, dormiram, levantaram, continuaram a caminhada e foram até o local que eles estavam buscando. Chegou nesse local, eles estavam cheios de sede, queriam tomar banho e foram lá tomar o banho. Só que daí esse amigo que teve a agressão, né, que sofreu a agressão... Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 61º episódio do Lucro Max Podcast. Estou aqui na presença hoje do meu amigo co-host José Roberto Silva Júnior. Olá, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre marketing digital, a gente vai falar sobre presença na rede social, a gente vai falar sobre posicionamento. E a gente trouxe um casal que é incrível, que cuida das redes sociais da Lucro Max, que fez a nossa rede social crescer organicamente de maneira absurda. E é nada mais nada menos do que o pessoal da BF Marketing Studio, Gabriel e Beatriz Fenslav. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, meu querido. Olá, pessoal, obrigada. Show. A ideia aqui é falar então sobre como empreender, né, em casal ou empreender com propósito, porque tem um propósito por trás desse empreendimento de vocês, como vocês lidam com a empresa, o tanto que vocês fomentam o marketing dentro do associativismo e por aí vai. Então, conta pra gente aí um pouquinho da história de vocês. Primeiro se apresentem, lógico, né? Mas conta um pouquinho da história de vocês. Lógico, a gente já se conhece, vai rolar muita resenha aqui, só que a gente tem que apresentar isso pra vocês também. Então, fiquem à vontade. Pode começar. Então eu vou começar. Bom, já estive aqui no podcast da Lucro Max, mas estive sozinha. Eu acho que agora é um momento muito importante e diferente, onde está eu e o Gabriel aqui falando um pouco sobre a nossa história, a nossa trajetória. A história começou lá atrás, com muitos designs, muitas criações, onde lá com 14 anos eu comecei a fazer um curso de web design e odiava fazer isso, porque era algo que eu fazia de graça, então fazia um convite para um amigo, fazia uma lembrancinha para um primo, para um tio, fazia tudo de graça. E aí não era prazeroso fazer de graça, eu não gostava. Nunca fugi dessa área, nunca saí disso, então dos 14 anos até hoje eu nunca consegui me desvencilhar desse meu propósito, desse trabalho com design, mesmo não gostando. E aí, em meio a várias necessidades da vida, quando fui empreender, eu optei por empreender em marketing digital. E foi onde a gente decidiu que seria esse o caminho. E o marketing digital ele foi algo que eu nunca saí, mas por que o marketing digital? Porque uma amiga pediu pra eu cuidar da rede social dela, depois a mãe dela gostou e pediu pra eu cuidar da rede social dela, e aí fui pegando mãe, amiga, prima, tia, ajudando a irmã e tudo mais, comecei a cuidar da rede social de várias pessoas e vi, não, esse aqui é um caminho, foi muito uma demanda que veio das pessoas por verem esse potencial em mim e no que eu conhecia, no que eu já fazia, eu já trabalhava com conteúdo digital há 7 anos em uma empresa grande, e aí foi onde a gente, por necessidade, acabou... Vou empreender em algo, vou empreender na área de marketing digital, porque as pessoas já têm uma demanda, já me pedem isso. E aí foram mais ou menos 1 ano e meio de processo de criação da empresa. A empresa, em 6 meses, eu tripliquei o meu valor mensal que eu ganhava de salário, eu tripliquei esse valor com a empresa. Em 1 ano e meio, a gente aumentou nosso ticket médio, sei lá, 700%, né? E em 1 ano e meio chegou um ponto de uma decisão onde a gente já estava com o time estruturado, a gente já estava com uma demanda acontecendo, a gente estava com tudo funcionando. O Gabriel já estava me ajudando na parte financeira, em alguns vídeos, mas ele ainda trabalhava CLT numa empresa grande. E aí foi quando a gente falou, acho que agora é o momento de a gente focar em um lugar só para expandir. E aí esse foi o momento onde a BF não é mais só Beatriz Fenslav, mas agora eu digo que é Beatriz Fagundes, que aí veio o Gabriel junto com a gente para contemplar esse time, ajudar na gestão, ajudar na parte de vídeos. E aí eu acho que tu pode contar um pouquinho mais dessa jornada a partir desse momento. Então, no início, cara, quando a gente montou a empresa, foi mais no sentido também de tirar a Bea da empresa que ela estava, mediante situações que, né, quem é conhecido, quem é próximo sabe do que ocorreu. E beleza,
depois de ter tirado ela dessa empresa, que eu não vou citar nomes aqui também, que não pode, né? Senão vai dar problema de novo, que a gente já sabe o que aconteceu. Mas a gente deixa isso para um outro momento, depois a gente fala para vocês o que aconteceu. Mas, cara, tirando ela de lá da empresa, foi quando a gente começou a fomentar toda a parte da BF. E foi que nem a BF falou, cara, em pouco tempo a gente conseguiu fazer esse faturamento aumentar, então os clientes aumentar, a gente conseguiu aumentar o nosso ticket médio, começar a estruturar a empresa. Também no início, cara, pegar as pessoas, as peças-chave que a gente precisava foi um pouco complicado, então fui tentando, da maneira que eu tinha experiência também nas outras empresas, no caso, eu estava na Alpargatas na época, já lidava com a parte de gestão de pessoas e projetos, então fui tentando fomentar isso dentro da empresa, claro, em paralelo, né? Não estava como meu plano A ainda, era meu plano B. E eu já vou comentar um pouquinho com vocês sobre isso, como que eu fiz essa virada do plano B para o plano A, porque eu acho que é muito importante e pode ajudar as pessoas que também tenham essa dúvida, né? Pô, o que eu faço agora? Será que eu vou ou não? Devo, não devo, né? Devo, não devo? Então, nessa época ainda, com o que eu tinha de disponibilidade, eu fui passando essas informações ali, ajudando a Bea no tempo que eu tinha. E a gente foi fazendo a empresa crescer. Foi muito estratégico, porque ele entrou no processo de um jeito que a gente conseguiu trabalhar com uma equipe enxuta por muito tempo, ainda é uma equipe enxuta, mas a gente consegue atender um volume muito grande de demanda por conta dessa organização, desse processo que ele criou, do projeto, da organização, as ferramentas que ele trouxe. Isso aí, certamente a gente vai entrar durante o episódio, porque é uma coisa que me chama muita atenção, é a forma como vocês conduzem as coisas, né? A forma como organizam o calendário, organizam dinâmica e tudo mais. Sem contar que a gente tendo um pouquinho mais de acesso com vocês, a gente sabe dos processos internos, né? Então, como é que vocês acham uma informação tão rápido, né? Tá tudo com a forma como vocês armazenam, aonde armazenam e o acesso daquilo, cara, é muito legal. Então, depois a gente certamente vai entrar nesse assunto. E eu sei que é determinante para o sucesso da BF, né? Para a alavancagem dela, né? Essa organização ajuda com que vocês caminhem de uma maneira mais rápida, né? Então, é ideal a gente elucidar isso, porque muita gente entende, às vezes, que processo é de empresa grande, né? Uma empresa grande precisa de processo. Não, calma. Não. Tu só vai ser grande se tu conseguir organizar quando ela estiver pequena. Caso contrário, né? Tu não consegue progredir. E por que eu falo isso? Tu vai crescer, uma hora vai desorganizar. Mas beleza, tu para um pouquinho, organiza de novo e aí cresce de novo. Organiza, cresce. Porque sem isso não acontece, né? É melhor organizar pequeno do que depois, quando estiver grande, tu ter que fazer uma consultoria gigantesca, ter que fazer uma curadoria, uma organização gigantesca. Se tu vai de pequeno organizando, os processos vão crescendo conforme a empresa cresce. É só pensar da facilidade e a dificuldade de manobrar um carro popular e uma Scania, né? Então, vai pegar uma Scania dois eixos lá, sei lá, como é que se fala? Duas cabines, sei lá como é que fala o negócio lá. Caminho duplo. E aí, tu vai pegar um negócio daquele e vai manobrar. É difícil, cara. Precisa de um espaço muito maior, precisa de uma habilidade muito maior, né? Diferente de um carro popular que tu manobra em qualquer lugar. Mas, enfim, só dando adendo que a gente vai ter que falar sobre isso, porque é muito legal. É o diferencial da empresa, né? E aí, volta lá no que estavas falando lá, Gabi. Não, claro, e assim, esse processo todo, toda essa experiência que eu tive, a gente acabou vendo que facilitou muito no início da empresa, né? Então, desde as minhas experiências com a área de tecnologia, que eu sou formado em técnica informática no Senai, que é diferente do pessoal que usou o Senai daqui de Santa Catarina, né? Eu fiz o Senai lá de São Paulo, vim para cá, fiz sistemas de informação, de sistema de informação. Eu fiz também uma especialização em gestão ágil de projetos. Eu me especializava bastante na área de projetos também, porque eu gostava muito da área, mais da área ágil do que propriamente dita a gestão tradicional, né? Então, eu vejo que isso facilitou muito para que a gente desse esse passo dentro da empresa no início, né? Então, quando a gente estruturou, fez todo esse processo, começou a colocar as pessoas chaves, e aí, inclusive, uma dica, quem ainda tem essa dificuldade, cara, tem um livro muito importante a ler, que é o Startup Enxuta, e também o Scrum, eu esqueci agora, a arte de fazer dobro das coisas na metade do tempo. Isso. Que é do... fugiu o nome do cara agora, pô. Depois a gente bota depois eu coloco aí pra vocês aí. É tanto livro que eu tô lendo que eu tô até esquecendo o nome dos caras. Que esse ano foi uma virada. Mas, cara, me ajudou muito, expandiu. Então, quando a gente começou a pensar nas pessoas, nas atividades chaves, o que a gente precisava ou não. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a ver assim, cara, a Bia não é para estar no operacional, é para ela estar no comercial. E eu preciso começar a tirar essa etapa dela.
Foi que aí no meio do caminho eu falei assim, cara, agora você vai parar de fazer isso, a gente vai colocar uma pessoa para fazer um design, eu vou começar a puxar mais essa etapa, vou te ajudando, vou tentando pegar o financeiro. A gente foi mexendo as peças para que fomentasse essa parte comercial dela e foi aí nesse momento que a gente conseguiu falar, beleza, então agora a gente já está conseguindo entregar mais valor no nosso serviço e a gente tem que aumentar o nosso ticket, porque não adianta nada, né, cara, a gente vai ficar trabalhando que nem uns cavalos, né? E com um time por trás, porque antes era eu, apenas eu. Então era uma eu presa, uma eu agência. Era basicamente um social media atendendo a várias empresas. Chegou um ponto que não era mais eu presa, não era mais uma eu agência. Era um time por trás. Tanto que foi até um posicionamento que a gente mudou na nossa marca dentro da rede social. Eu comecei fazendo só no Beatriz Fensloff, que é o meu perfil pessoal. Então sigam lá, @BeatrizFensloff. Mas esse perfil pessoal /profissional se tornou um perfil profissional e era o perfil da empresa. Chegou um ponto onde eu vi que, não, as pessoas estão vendo como se a empresa fosse a Beatriz. E não é mais. Tem o Gabriel, tem um time, um designer, tem no time um social media. Então a gente estava com um time grande, não era mais a Beatriz, não era mais um social media, não era mais uma agência. Era uma empresa estruturada com um time por trás e isso precisava mudar. E foi onde a gente decidiu criar o Instagram da BF Marketing Studio. Sim. Sigam também bf.kt Studio. Sou dessas. A gente trabalha com marketing, a gente faz marketing em todo momento. Então, foi um momento até de posicionamento, de virada de posicionamento de marketing mesmo. Não só internamente, não só no ticket, mas pra gente conseguir aumentar o ticket, a gente precisava também se posicionar de outra forma externamente. Isso. E aí, cara, nesse vai e vem das coisas, a empresa crescendo, eu vendo a Bia descabelar uns momentos. Muitos momentos. e algumas situações acontecendo dentro da equipe que eu atuava lá na Alpargatas, que, cara, pô, eu tenho gratidão enorme pelas pessoas que eu atuei lá, das minhas lideranças, e para mim são pessoas que eu tenho muita referência, assim, falei, cara, em quesito de projetos, a parte de pessoas, para mim são pessoas que eu modelo, mentores, sabe? Foram meus mentores, eles me ajudaram muito, fomentaram muito nessa área. E aí eu começava a olhar algumas coisas que estavam acontecendo da empresa, falei, cara, não tô achando isso muito legal. E querendo ou não, acaba rolando aquela comparação, né? Falei, pô, cara, eu vou ficar trabalhando para os outros, ganhando dinheiro para os outros, ou eu vou ganhar dinheiro para mim, né? E aí a gente conversava... Pra enriquecer o dono da empresa X, eu vou trabalhar para enriquecer eu. Vou trabalhar para mim enriquecendo. E aí aconteceu uma situação muito chata, porque o projeto que eu estava atuando lá, minha equipe toda foi mandada embora, ficou só eu, e aí eu fiquei sabendo na hora, não fiquei sabendo antes dessa demissão, prévia, né? Não tive essa prévia. E aconteceu uma situação muito chata, porque assim, naquela semana a gente tinha uma entrega para fazer. E eu trabalho muitas vezes com um time... se a gente conseguir atingir essa meta, eu vou dar um voucher para vocês, um iFood. Eu tirava do meu bolso, não pegava da empresa, a Bia sabe, eu já fiz isso várias vezes. Eu tirava do meu bolso e dava para eles, porque querendo ou não, isso ajudava tanto a empresa, ajudava eles, motivava, e era um pouco da liderança que eu fazia. Claro, não com tanta frequência, porque senão acaba virando o hábito deles falar assim, vou bater a meta porque eu vou ganhar um voucher, né? Não é assim. Então... naquela semana eu tinha dado o desafio pro pessoal para eles poderem finalizar a entrega, pra gente poder colocar nas lojas das Havaianas. E aí, cara, finalizamos numa quinta-feira, já era quase 8 horas da noite. Testando, fazendo tudo, deixando tudo redondo para na sexta-feira de manhã a gente poder entregar o produto. Chegou na sexta-feira de manhã, começou a vir um layoff na empresa toda. Todo mundo começou a ser demitido. Um monte de gente. Inclusive minha equipe. Só que daí foi um por um. Então, um foi lá, foi demitido, aí ele mandou mensagem no privado para mim e falou assim, pô, Gabriel, te agradeço pelo tempo aí, mas eu acabei de ser desligado, que não sei o que lá. Eu falei, cara, como assim? O que tá acontecendo? Eu falei, não tô sabendo de nada. Foi aparecendo no BBB, as carinhas ficando preto e branco. Eu já tava ouvindo a música, mande noite. E assim, e foi muito engraçado que ele falou assim, a pessoa foi demitida, deu. Nossa, que estranho. Daqui a pouco, o outro foi demitido também. E ele foi me falando, a cada 20 minutos ele falava, a pessoa foi demitida também. Eu falei, mas não tem mais gente na tua equipe? Foi um atrás do outro, né? Aí eu, cara, e a gente tinha um grupo no WhatsApp, a gente começou a conversar lá e tal. E o pessoal, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo e tal. Eu falei, pronto, fudeu. Foi todo mundo embora, vai ser eu agora por último, né? E eu mandando mensagem pros caras, tentando apaziguar, falei, cara, não sei o que tá acontecendo, porque qualquer imagem que se passou. O Gabriel quis acelerar as coisas.
Pra na sexta-feira Claro. Lá na demissão. sexta-feira o cara Sim, seria sim. demitido, mas eu não tava sabendo. Eu nem sabia disso. Ô, cara, eu fiquei mal, cara. Fiquei mal. Gabriel ficou muito- Porque, assim, eu sou muito das pessoas de querer ajudar. E aí, naquele momento, eu me senti muito mal. Só que daí eu fui tentando conversar, chamei o pessoal no privado. Eu sei que teve dois ali que ficou meio chateado, pensando que a culpa foi minha. E, cara, realmente eu não sabia de nada. Manda esse corte pra ele. Vou mandar pra ele depois, né? E beleza. Daí, uma segunda situação de novo, aconteceu um monte de corte na empresa, fiquei sem projeto, fiquei lá parado, daí fui sendo realocado nas coisas. O Gabriel é tão bom que eles mandavam todo mundo embora e o Gabriel ficava. E eu ficava. Aí eu falei, eu quero esse cara na minha empresa? Vou deixar esse cara lá, eu quero esse cara na minha empresa. Contratei. E aí foi quando eu e a Bea, a gente falou, quer saber, cara, a gente vai botar todo o meu esforço, né, meu foco na empresa. Claro que eu não ia deixar eles na mão também, eu tenho minhas obrigações, né, Cumpriu eu com as acordo, obrigações. cumpri, não deixei de entregar nada que eu estava proposto a fazer. Beleza, só que assim, eu comecei a botar mais energia na empresa, na BF, do que lá na Alpa, né. Não porque eu não gostava dos caras, não porque, cara, eu ia começar a dar relaxo, nada disso. Mas é porque veio aquela pergunta, pô, vou gastar minha energia com uma empresa que pode a qualquer momento me mandar embora ou vou tentar fazer a minha empresa crescer? Aí, beleza. Chegou nesse consenso, daí a Bia falou, beleza, vamos dar uma data e nessa data, se nada mudar até lá, tu sai. Só que aí um belo dia, daquela questão do plano A pro plano B, eu sou muito de escutar o podcast do JJ. Antes disso, em janeiro, quando virou o ano, o Gabriel começou a fazer um jejum, Ah, verdade. né? Verdade, já esse tinha ponto. lembrado disso. Ele fez um jejum de 1 mês. Do que era? De doce? É, sim, chocolate. Chocolate. Nossa, ele é aí quem me conhece sabe que chocolate pra mim Nossa, é... Ele fez um É jejum difícil. de 1 mês sem chocolate. É difícil. O jejum acabou no dia, sei lá, 28. No dia 29, ele tava decidiu... comendo chocolate. Tava. Mas no dia 29, também. No dia 29, ele decidiu que iria, sair da empresa e Sair da ficar empresa. totalmente... Só que foi muito louco, porque esses 30 dias de jejum, ele não tinha um objetivo específico. Ele falou assim, eu quero que Deus fale comigo. E me deu um direcionamento, porque ele estava um pouco perdido no geral, assim, várias coisas. Era a pergunta direta, né? O que vinha. Isso. E aquela coisa, tipo assim, ah, beleza, eu já atingi o ápice da minha carreira na área de gestão de projetos, porque, pô, realmente, Pra um dia agora, né? pra onde que eu vou Pra agora? onde crescer. Não tem pra onde eu ir. Porque, dali é me tornar um diretor? Será que era o objetivo esse? Tipo, ele Será tava que é muito isso que eu nessa dúvida. quero, sabe? Então não tinha aquela coisa assim, pô, beleza, legal. Já passei por algumas experiências de gestão que me ajudaram bastante. E, claro, tem sempre coisa para aprender. Mas se a gente fosse pegar numa parte hierárquica, onde que eu vou chegar aqui Não tinha agora? pra onde ir, né? Não tinha para onde ir dentro daquela empresa e para as demais também. Eu fazia entrevista, eu falei, cara, beleza, para onde, sabe? Tanto que até me deu uma esperança quando me chamaram para uma empresa de Portugal. Eu falei, eita, cara, agora eu vou para a Europa, Pra né? Portugal, muda o ambiente, meu Deus, né? Ainda a gente tem o desafio de que passou de certa fase na empresa, já não é mais sobre desempenho. Sim. E aí tu pode ser o cara com máximo desempenho, diretoria, CEO, já não é sobre isso, é político. É política. É indicação. política. Então aí acaba tendo É diferente, um né? problema. Aí tu tem que mudar toda a forma de tu De agir. fazer, aí é um outro desafio, né? Então. Daí foi isso, assim. Aí ele fez jejum dia 28, digamos, acabou o jejum dele, a gente ouviu um podcast do Caio Carneiro. Caio Carneiro, Jojo. JJ e uma menina que era do Mercado Livre. Isso. Cara, foi muito louco, porque eu tava fazendo comida, a Bia tava trabalhando. Prendado esse Prendado, homem. Ele eu fiquei bem. A minha mãe orou bastante, a mãe dela nem tanto. Mas aí, cara, daí nesse podcast, eles começaram a falar sobre empreendedorismo em casal. Então, pode ver, o Caio Carneiro empreende com a mulher dele, o Joel J empreende com a mulher dele, e a menina que tava lá Também é ela e o esposo atuando, sócios. no início eles não atuavam junto. Então, a empresa dela veio do quê? De uma necessidade, veio um problema. Qual que era o problema? Ela tentou achar uma empresa que fizesse roupa social para bebês. E aí ela não encontrava. Daí ela falou, quer saber, eu vou atacar nesse mercado. Porque imagina o tanto de pessoas que querem fazer isso para os teus filhos, uma festa, algo, Mas, ele encontra. enfim.
Aí ela falou, vou atacar nesse mercado. Só que, cara, ela começou a atuar no digital no meio da pandemia e expandiu o negócio dela. Então, Estourou, cara, ela né? estourou, ela começou a faturar milhões. E aí chegou no momento que o marido dela teve que atuar junto com ela. E aí os dois começaram a atuar, ele saiu, acho que ele era da área de marketing de vendas, então ele acabou saindo da empresa que ele atuava para ir trabalhar com ela e eles se deram muito bem. E aí entrou uma situação que o Caio e o Joel J falaram, que é assim, cara, a partir do momento que a gente deixou de atuar com os nossos planos como plano B e atuou eles como plano A, Em casal, né? em casal, as coisas subiram. Tipo, a empresa não era o plano B. Ah, no meu caso era meu plano A, mas pro Gabriel era o plano B, não era a prioridade dele. Mas Exato. no ano que ele focou, expandiu. Expandiu. E aí a gente começava a ver, quando ele começou a falar isso, daí a gente pausava, tem vários podcasts que a gente escuta, a gente começa a pausar para anotar e fazer reflexão, porque não adianta você estar lá ouvindo a mesma coisa, a gente pode falar um monte de coisa legal aqui, e se a pessoa não para, reflete, anota e faça as coisas, pausa, cara, ou reflete sobre aquilo, troca uma ideia se tá ouvindo com alguém, porque é bom. isso é bom. E aí, beleza. Bom, o JJ e o Caio começaram a falar dessa questão do plano A e plano B. E aí o JJ deu um exemplo da esposa dele, que não trabalhava com ele na época. E como que foi essa virada? A esposa dele trabalhava numa plataforma de petróleo. E aí, um belo dia, ela conseguiu arrumar Evitar um prejuízo de 1 milhão e pouco. Não, eram 2 bilhões. É, Era um não, prejuízo gigantesco. E aí... Ah, sim, porque 1 milhão não é muito. Não, 1 milhão é pouquinho. 1 milhão pela plataforma fácil. não é muito mesmo, né? Se for ver. Plataforma de petróleo? É. E aí, cara, ela ligou indignada pro Joel, falou assim, cara, os caras nem deram nem Nem agradeceram, parabéns, parabéns, nada. Daí ele assim, antes de você pedir, que quiser, eu já tô te dando parabéns pra vir trabalhar comigo. E aí E foi quando aconteceu, né? foi quando aconteceu. Daí ele falou, cara, eu entendo, mas eu acho que às vezes onde a gente não é valorizado, então se tu quiser vir trabalhar comigo, cara, eu já tô te agradecendo de antemão. Eu te valorizo. E aí foi quando deu a sacada. Várias outras coisas que foram acontecendo também. O Caio foi contando também a experiência dele, como que foi essa virada, né, da esposa dele trabalhar com ele. Aí beleza. Só que naquele dia eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu Esse falei, foi o 30º cara, dia de jejum, o último. falei, não, cara, não é possível isso, pô, sabe? É nítido. E a gente começou a comparar as coisas. Falei, pô, cara, todas as vezes que eu coloco o esforço aqui na empresa, a gente vai lá e dá um salto. Era muito bizarro. A gente começava a falar, não, beleza, a gente tá com 2 empresas aqui agora. Tá, foquei um pouco aqui, vamos fazer isso, isso e isso. Pô, consegui 2 clientes a mais. Aí começamos a pensar, pô, se eu vim totalmente pra cá, nosso faturamento tá em tal, nosso esforço tá assim. Se a gente começar a separar as ações ali, os cargos, as coisas que tem pra fazer, talvez a gente consiga, a gente consiga ir pra cima e tal. Fiquei com isso, com essa pulga atrás da orelha. No dia seguinte eu fui lá e falei, quer saber? Vou pedir demissão. E foi. Amanhã Foi cedo, ele assim, foi vou pedir peitaço. demissão. Foi um No dia peitaço. ele pediu demissão, aí no final do dia eu falei assim, tu percebeu uma coisa? Aí ele o quê? Eu falei, ontem acabou teu jejum. Ontem tu ouviu o podcast e hoje tu acordou com a decisão na tua cabeça do que tu ia fazer. E tu pediu pra Deus te dar um direcionamento durante esses 30 dias. E ele te deu. Ele não tinha nem estocado. Eu não Tinha tinha acabado o tocado. jejum. Aí ele foi comer o chocolate. Mas É, enfim, ele não tinha nem percebido que tinha acabado os 30 dias de jejum. Ele não tinha percebido isso. E eu, tipo, falei, cara, tu percebeu isso? Que, tipo, tu pediu, Deus te direcionou, Deus te deu a certeza. No dia seguinte, tu com certeza. Ele tava muito convicto de que ele tinha que pedir demissão. E ele pediu Porque uma vez assim, eu- com muita tranquilidade. Tipo, não, eu vou pedir. Eu falei, tu tá seguro disso? Tipo, porque ele tem esse perfil mais estável. Então ele gosta da estabilidade. Eu já sou mais o de assumir o risco. E aí deu, tu tem certeza? Ele, não, eu tenho certeza, eu vou pedir demissão. Foi muito assim. Falei, então. Aí meu é processo pra ser. de solicitar Então, demissão foi um negócio muito legal, Então cara. fica evidente que tem propósito por trás da questão, né? Tá. Uma vez tu falou pra mim, pô, cara, viver com a mulher, tipo, 2 horas por dia, que é o horário que se Isso. encontra. Ah, e Que é o foi que isso, o Caio foi primeiro isso que o falou. Caio falou também. Ele falou assim, cara, eu não quero estar num casamento pra ter ela durante 2 Pra horas casar do só por 2 dia. horas por dia. Tô casado só 2 horas por dia. Eu quero tá casado Muito o bem, dia vamos inteiro. falar desse assunto. Bora. Eu acho que é complexo. Não é fácil. Olhando pelo comum, não pelo normal. Porque o normal seria tu se casou com a pessoa, tu ama a pessoa, tu quer estar com a pessoa. Mas o comum é visível que tem gente que se estiver atuando no dia a dia
com a pessoa é desespero. Eu acho que eu e o Gabriel, a gente teve um estágio na pandemia, porque a gente teve que trabalhar junto. A gente Perceba, casou- um estágio. Um estágio, Um estágio. Probatório. E foi um momento que, quando a gente casou, eu fazia faculdade presencial. Ela virou online, então eu ficava à noite fazendo faculdade em casa. Às vezes passando aspirador, desculpa, prof. Mas eu, tipo, tava em casa, tipo, fazendo faculdade, trabalhar. A gente teve que ficar pelo menos 6 meses ali, os dois de home office, trabalhando em casa. Então, assim, é fácil? Não é. Às vezes a gente briga, inclusive, porque o Gabriel fala muito alto e eu falo muito alto. Aí Imagina. um reclama do outro na reunião, então... Eu sei bem. A Bia que tá nas câmeras hoje acertando ali que lado que é, ela tava dizendo, pô, tá alto o microfone. E a gente fala alto. E aí eu falando alto em uma reunião, ele falando alto em outra reunião na mesma sala. A gente chegou a perder um cliente por causa disso, A cara. gente chegou a perder um cliente. A gente perdeu um E cliente por causa disso. aí o cliente era uma indicação e a pessoa que indicou falou assim: ela falou que sentiu que era meio desorganizado, porque o marido dela, teu marido tava por trás o tempo todo falando alguma coisa numa outra reunião e ela mal conseguia te ouvir e tal. Deu tudo certo. Tu nunca trabalhou em telemarketing? Você não recebe aquelas ligações chatas todos os dias? Como assim? E aí, assim, foi um processo ali nesse tempo de home office que a gente aprendeu. Primeiro, a gente tinha acabado de casar, a gente estava junto o tempo todo, o dia inteiro. A gente trabalhava, por um tempo a gente trabalhou na mesma empresa, em setores diferentes, mas na mesma empresa. Então, a gente já teve esse processo de aprender, já no início, a lidar um com o outro o dia inteiro, o tempo todo. Teve muito casal, a gente casou na pandemia, mas teve muito casal que separou na pandemia, porque não sabia conviver os dois juntos o dia inteiro. Nunca teve isso. E a gente não, como a gente casou na pandemia, a gente meio que aprendeu a ver isso, a gente não podia sair para fazer nada. A nossa primeira viagem foi, sei lá, depois de 2 anos de casado, a gente nunca tinha viajado junto. Tipo, geralmente todo mundo tem um... E pasmem, onde foi mesmo? Gramado. Ai, que chique romântico. Gramadinho. Saudades, inclusive. Vamos pra Vamos? Gramado. Semana que vem? Agora? Semana que vem, vamos. Mas foi, tipo, a gente não teve esse que a maioria dos namoros tem de viajar com a família, passear, e um na casa do outro. Não teve muito isso porque a gente casou muito rápido, então a gente se conheceu em janeiro, casou em agosto. Foi muito rápido mesmo. Deu tudo certo, graças a Deus. Poderia ter dado tudo errado, poderia, mas deu tudo certo, era pra ser, né? E a gente teve esse momento que a gente tava numa pandemia e todo mundo tinha que estar em casa o tempo todo, junto. Então, pra nós, foi algo que hoje é natural a gente trabalhar junto, a gente estar junto, a gente estar o dia inteiro junto. Não quer dizer que a gente não briga, que a gente não tem os nossos... Sim. A gente engasga gato às Capaz, vezes. gente, perfeito. Assim, enrola os rabos ali, se rola no chão... Que casal que briga, né? Que isso? Tapiando, não, mas a gente tem os momentos que a gente... Que rola no discute, chão, que... que a gente discute e tal. Até... Joga água na cara um do outro. Aqui nas decisões da empresa, a gente teve uma... Talvez a gente fale até sobre isso nesse episódio, se der tempo, mas a gente teve uma grande decisão agora que a gente não concordava. E eu tinha uma visão e ele tinha outra. Ele tinha uma visão mais estável, eu tinha uma visão mais de risco. E a quem gente... ganhou no final? O risco, né? É que ele é meu sócio Quem de quer ser o vida beneficiário? e de empresa. Então, assim, na vida eu mando nele, na empresa eu mando também. Mas brincadeiras à parte, a gente aprendeu a lidar um com o outro já na pandemia. Então, hoje é tranquilo. Tem coisas que a gente discorda, a gente conversa, resolve. Às vezes a gente briga e resolve também. Tá tudo bem, a gente é um casal que empreende junto. Mas a gente aprendeu a lidar com esse estar o dia inteiro junto. Pra nós é até estranho, tipo, o Gabriel tá numa captação, tá em um evento, e a gente não vai almoçar junto. É estranho, porque pra nós é normal isso. Se não tem, é estranho. A gente não almoçar junto, a gente não jantar junto, nosso café da manhã é junto, a gente faz academia junto, a gente faz tudo junto. Tem coisa que a gente discorda e eu tenho que ceder pra B, né? Mais ou menos isso. Ô, Gato, tu falou ali de 2 coisas, né? Da tua entrada na BF, que ajudou muito com relação à tua expertise, processo e tudo mais. E aí tu falou assim também, pô, uma coisa que eu virei a chave esse ano, enfim, despertei pra isso, foi a leitura de livros, né? Sim. E aí uma coisa que ano passado eu fomentava muito a questão de um livro por semana. Ano passado eu consegui ler 50 livros, faltou 2 pra fechar um por semana. Mas é aquela questão, né? Mirei na lua, acertei nas estrelas e tá tudo bem, tô lá nas estrelas. Já li muitos livros, já é bastante aprendizado. E aí a questão da leitura de livros, conta pra gente o que isso é relevante, o quantos gatilhos tu já pegou, o quantos gatilhos é difícil mensurar, né? Mas o quanto agrega isso também a tua evolução quanto pessoa, quanto empresário, né? E em que outros lugares tu busca referência quanto empresário, a Bea também, né, Bea? Em que outros lugares tu busca referência como empresário? A gente veio do associativismo e se conheceu através de lá, então a relação de associativismo, leitura e entrega realmente, né, extraordinária para poder que de fato
aquilo ali reverbere, e aí tu se sente na obrigação de sempre entregar mais, e aí se exige também uma capacitação, né? A gente fala dos processos da Lucro Max, a gente começou investindo num público, a gente define, né? Vamos fazer um MEI Level Up, foi o primeiro programa que nós lançamos. Porra, MEI Level Up. Cara, Era lindo. não, pensamos papel era tudo e, maravilhoso. porra, fizemos um monte de coisa pensando nisso. Só que, cara, MEI não tem demanda, né? O cara tá com a cabeça Sim. de MEI, né? Ele é aquela cabeça, não quer evoluir, não quero ter ninguém, não quer R$150, R$200, que era 150 na época, né? Não, Não, era R$79 no Nossa, Porque nosso acompanhamento. primeiro irrisório. cliente, a gente pensou, não vai ter pouca movimentação, então não vai ser muito trabalhoso. Aí Não, nosso mas primeiro trabalho. cliente, ele mandava documento assim, ó. Aham. Era direto. Era loucura, meu Deus, cara. Caraca. Aí a gente aprendeu, tipo, não, peraí. E aí a gente vai entendendo o mercado, a gente vai evoluindo e com isso vai galgando, né? E vai melhorando sempre. Mas conta pra gente então um pouquinho essa trajetória e o quanto os livros agregaram, o quanto o associativismo Claro. agregou e por aí vai. Cara, o associativismo, vou começar fazendo, né, vou dar o início até o fim, assim, como que veio essa decisão. Acho que a primeira coisa que foi essencial foi ter mudado os ambientes, porque a minha cabeça ela estava muito voltada para o CLT, então eu estava muito naquela coisa, vou trabalhar das 8 até as 6, acabou, para mim tá ótimo, tô aqui formado, já tenho minha especialização, é isso, entendeu? Realmente na área da referência, tinha acabado de palestrar no maior evento que tem sobre gestão ágil na América Latina, que é o TDC, The Developers Conference. Então, assim, pô, são várias trilhas que acontecem ali sobre desenvolvimento de Teve software. a Agile World? E teve também o... Como é que é o nome? Agile World. Não, Esse é o nome. Você não é cara, do programa lá do... Conagile. Conagile. Conagile, que é um... vários congressos Não, de X. gestão ágil do Brasil. Então, pô, cara, Como é que é o nome? Desculpa, como é que é o nome do outro lá? Agile World? Não, É que eu achei que era Agile World. Ah, tá. Mundo, é que daí isso aí entendeu? foi um curso Ah, que eu tá. fiz também. É porque você me lembra o... Mario World? Não, como é que é o nome daquele programa lá da Globo que tem o Carlinhos Brown? Ah, já não vejo Globo. The Voice. The Voice. Ai, Agile! Boa, Bia. Aí esse eu já vi. Mas aí, cara, o que minha cabeça era o quê? Cara, já tô indo palestrar, então eu tô indo falar do meu case, tá muito legal isso, e realmente com a equipe que eu atuava ali dentro, ali na Oasis, eu era uma referência, de certa forma, ali. Então, as pessoas me pediam ajuda. Então, quando tinha alguma decisão, ou precisava de ajuda com as ferramentas, ou o modo de operar as coisas, eles vinham até mim. Achava muito... mentor dentro. E eu era mentor também. Inclusive, assim, ó, tem uma menina que eu mentorei, que era de lá, que ela mora aqui em Florianópolis. Olha que loucura, né? Eles têm colaboradores no Brasil todo e no mundo. E a menina que eu fui mentorar é logo a que tá aqui. E sem querer. Eles não falaram, essa aqui tá perto do Gabriel, vamos colocar. Não, foi bem aleatório. Então, ali foi um processo também que eu tive para ser mentor, que foi muito legal para mim. Foi muito válido, assim, sobre experiência. E, em tese, assim, falei, cara, tô bem, né? Só que o ser humano é foda, né? Acho que só por estar fazendo essas coisinhas já cheguei no teto aqui, já tô top no negócio, né? Mas não é bem assim. Então, assim, quando a B entrou lá na Influ, eu fiquei um pouco relutante de ir ainda. Ela falava Eu já pra eu entrei ir... voluntária, já entrei trabalhando. É. Pra ele falava, cara, tá fazendo negócio de graça pra eles. Na minha Vai cabeça sair não fechava. trabalhando. Aí daí eu fazia faculdade, cuidava da empresa, fazia as coisas da Influ, tudo isso, fazia TCC, tudo isso ao mesmo tempo. E ele falava, cara, tu tá aí se esgoelando pra fazer um negócio pra eles de graça e tu não tem retorno nenhum. Na cabeça dele não tinha retorno, ele via que não via retorno naquilo. Exato. E aí, assim, pô, foi uma parte muito difícil. Quando a gente tem lá ali no cartão, eu falo muito, cara, se tu vem, dá a terceira, quarta chance, porque realmente tu vai mudando tua cabeça, tu vai se adaptando para aquele ambiente. Cabeça CLT num ambiente empreendedor é difícil. É difícil, então cara, você vai ter choque das duas coisas, né? Então, beleza, o primeiro ponto foi assim, cara, eu ter mudado esse ambiente, né? Eu mudei esse ambiente e aí eu comecei a me relacionar com as pessoas também. Então, inclusive, o Guto, que foi a primeira pessoa que foi lá, falou comigo, fez toda aquela interação, conversou bonitinho. Ele foi me decepcionou. Ai, meu Deus. Saiu corações aqui, ó. Saiu. Mas aí ele foi a primeira pessoa. Aí você automaticamente começa a olhar como é o estilo de vida da pessoa, o que ele faz de diferente, você começa a comparar com os outros. O que comem. O que comem, onde vivem, hoje. No Globo Repórter. Na Lucro Max. Então tu começa a comparar.
E aí, depois de um certo tempo, porque agora a gente tá 1 ano e meio ali, 2 anos, Vai fazer Dois 2 anos anos. em vai fazer outubro. 2 anos, né? Então, assim, você começa a meio que comparar e ver assim, cara, o que aquele cara faz de diferente que eu não faço pra estar tendo aquele resultado e eu não, sabe? E aí, no ano passado, eu comecei a comparar muito isso. Eu falei, cara, o que esses caras fazem, sabe? Então, eu comecei a tentar olhar, modelar e falar assim, tá, beleza, eu quero ver isso, 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 eu quero fazer isso, isso, isso. Quando virou o ano, a gente tem as nossas metas, tanto pessoais como em casal e como da empresa. Aí tu fez o jejum. Aí tu Fez o tava jejum. meio que em dúvida. Só que daí, antes disso de virar o ano, tem aquelas metas que o pessoal fala assim, ah, virou o ano, eu vou pra academia. Né? Daí vai janeiro, fevereiro, março, acabou, né? Ai, não fala isso. Ninguém faz isso, isso é Ninguém mentira. faz Ninguém isso, faz é isso. mentira. Para de me olhar, pá. Mas aí eu comecei a modelar esse tipo de pessoas e comecei a ver assim, cara, o que que eles têm em comum para estar nessa performance. Aí foi quando eu vi leitura, exercício físico e, cara, lifelong learning, né? O cara tá sempre estudando. Então, eu coloquei como meta, cara, eu vou ler pelo menos 12 livros nesse ano, um por mês. Beleza, exercício físico todos os dias. Sem exceção. Cara, tem que treinar, Domingo a acabou. domingo. É isso. Eu tive que me habituar a isso. Então foi 21 dias treinando de domingo a domingo até eu tornar aquilo um hábito e aquilo se tornou um hábito. Quando eu não vou pra academia, já Se fico, sente mal, né? pô, exato, fico muito ruim. Ele ia pra academia no domingo e eu ficava vendo série. É, era desse nível. Então, o que me ajudou muito como segundo pilar ali foi as pessoas. Então, as pessoas com quem me relacionei e modelei me ajudou a ter esse nível de conhecimento e apontar para isso. Aí entra a questão do livro, como que isso está me beneficiando? Tu queria ler 12 livros por ano, tu leu quantos? Agora eu já estou no 9º, indo pro 10º. E estamos em julho ainda. Mês 7. Na verdade, Um por mês passado. Era para ter terminado mês passado aquele livro, mas mediante muitas coisas que aconteceram, eu acabei não conseguindo, né? Mas, enfim, aí eu. Tá à frente da meta. Tá à frente da meta. Enfim, Treino, mesma coisa, só vacilei 15 dias, mas tudo bem. do ano. Tive que 15 viajar, dias, tive que fazer as claro. coisas, então não deu. Cara, daí o que me veio assim de benefício? Como a gente trabalha muito numa área criativa, você precisa usar a criatividade o tempo todo. E eu vejo que o livro, ele ajuda você a estimular muito a criatividade Uhum. E dá repertório. e dá repertório. Então, assim, tem muito... Agora que eu tô lendo aquele livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, cara, tu começa a ver os exemplos que ele dá, histórias que ele conta que reflete mesmo nas pessoas. Ele fala muito das pessoas incontornáveis, fala das pessoas contornáveis, o ciclo, o casal, Vai chegar lá, tu não chega. os 3 ciclos de amigos que você tem, que é o necessário, o íntimo e tem o terceiro ali que eu esqueci agora, necessário, o íntimo e estratégico. Então, tu começa a entender essas situações que o livro ele vai te propiciando, né? Uma coisa que o JJ falou num vídeo um tempo atrás é o quê? Cara, tu acha caro pagar R$ 70 num livro, mas tu não se importa de pagar R$ 120 numa pizza no final de semana. Só que naquele livro tem um cara que pelo menos 30 anos da vida dele ele colocou como experiência e você tá negligenciando isso. Você não Exato. tá levando a sério. E se for considerar que os sentimentos, como as emoções e tudo, são iguais para os seres humanos, né? E tende a ser um comportamento padrão, tende as coisas a se repetirem, porque como a gente sente a mesma coisa, numa eventual raiva, a gente vai tomar uma atitude X para determinado padrão. Isso pode estar acontecendo na tua vida. Então, assim, às vezes tu vai pegar uma situação que já aconteceu com alguém, como ela contornou aquilo, como ela usou de uma habilidade, às vezes inimaginada por ti, né? E aí, como tu falasse, cria repertório e tu começa a agir de maneira diferente. Isso é Exato. total relevante, né? Tem um cara que lê muito livro aqui também. Posso dar o próximo nível? Claro! Bem, Vai lá, amigo. Ah, Chat GPT. não. Ontem eu falei bastante do chat GPT, mas eu não... Mas só deixa eu complementar rapidinho sobre essa questão do livro, só pra gente fechar isso aqui. Tá bom, eu deixo. Mas assim, o que me ajudou muito também, ler 2 livros foram do T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária, e O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é um livro muito barato, vamos dizer assim, para mudar a tua mentalidade. Então, para quem curtinho também. é curtinho, cara, sei lá, uma semana você consegue matar os 2 livros fácil, entendeu? Então, assim, o livro ele me ajudou muito nisso, nessa questão de repertório, de mudar minha mentalidade, porque é muito difícil a pessoa querer aquilo e mudar, né? Então,
Pô, o livro me ajudou muito nisso, muito mesmo. Eu não tinha esse hábito e eu vi o quanto tempo eu perdi desses anos todos de não ter lido um livro, que seja 2, 3 no ano, que poderia ter me mudado há muito tempo atrás, sabe? Então agora é correr atrás do prejuízo e ler o quanto dá. E aplicar, né? Não é só ler. A questão tá no melhor momento de plantar uma árvore, né? Sempre foi há 5 anos atrás. Inclusive, Né? ontem eu estava falando no curso sobre saber e fazer, Saber e né? fazer. Que são coisas diferentes. Tem muita gente que sabe, mas não faz. Sim. E aí, se tu não faz, do que te serve o saber, né? Porque assim, geralmente a gente fala muito no curso, às vezes a gente fala algo básico, e aí todo mundo olha e diz, eu já sei. Aí eu digo assim, não é sobre o que tu já sabe. Você faz? Aí a pessoa para, opa, não faço. Diz, pois é. Aí o que adianta você saber e não fez? Mas mudando de assunto, Bora. eu tô entrando um pouco mais a fundo. O Augusto, inclusive, já me confidenciou. Chega um momento, tu lê tanto livro que parece que começa a se repetir Repete. e começa a ficar uma coisa, parece mais do mesmo. Sim. Até porque a gente tem uma máxima, inclusive está lá em Eclesiastes, que não tem nada de novo abaixo do sol. Não tem mesmo. Se a gente for ver o conhecimento que a gente tem, inclusive os novos que surgem, eles já têm uma origem em algum lugar Sim. bem antigo e tal. E aí eu comecei a descobrir que tem o próximo nível, só que eu estou entrando ainda, que são os artigos científicos. O artigo científico que sai hoje, ele é muito mais atualizado do que o livro, porque geralmente a construção do livro demorou ali um tempo, publicou, só que ele é de anos atrás. O artigo científico saiu agora. Qual é o problema dele? É técnico demais. E às vezes é difícil demais de interpretar. Só que os coaches, os maiores coaches que trazem aquelas ferramentas e tal, artigo científico. Não é mais livro. Eles indicam livro, até porque eles querem te manter num certo Padrão, atualizado, Padrão. mentalidade. Porque eles conseguem depois dizer assim, eu tenho algo novo para você. Que na verdade esse algo novo são os artigos científicos. Então está saindo agora, já está no forninho, é gratuito, eu não preciso pagar, está ali. E aí se eu conseguir dissecar aquele artigo científico, eu tenho aí um arsenal. A questão, então, tá talvez no poder da interpretação, né? Que uma linguagem técnica, tu vai ter que aprender a interpretar aquilo. Lógico que se for um assunto que tu domina, um assunto que tu gosta, Em inglês, a tendência é que de fato, tu consiga Sim, evoluir. Mas aí tem a questão também de achar pessoas e podcast, cara, é muito poderoso isso. Não pelo nosso aqui, não para divulgar isso aqui e tal. Mas também consumir bastante esse tipo de conteúdo, né? Nossa, Um cara que eu li Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Gustavo Cerbasi. E aí eu vi um podcast dele esses dias, cara. Ele não tem nada de específico, não falou nada de tão específico assim. Não lembro com quem era que ele tava fazendo. Se era o JJ, acho que era. E aí, pô, cara, uma leveza no falar de finanças assim, de um jeito simples. Ele contando que vai pra Itália, que não sei o que pegou experiência com a família. Nada relacionado a finanças especificamente, né? Mas um gatilho que eu peguei assim, tu falasse do Homem Mais Rico da Babilônia e mantenha o teu custo fixo baixo. Sim. Né? Porque a partir do momento que tu mantém teu custo fixo baixo, tu tende a, se tiver uma eventualidade, um contratempo, tá tudo bem, tu vai se descapitalizar por um momento, mas beleza, daqui a 2, 3 meses tu já tem de novo a capacidade de fazer aquela viagem que estava programada e tudo mais, porque teu custo de vida é baixo. Ele falou assim, tens um apartamento lá que tu mantém com uma área gourmet e não sei o que, para poder receber o pessoal. Tu recebe 2 vezes no mês, 1 vez no mês, se é que tu recebe no mês, se é que tu recebe no ano, exatamente, só no Natal. E aí, tu mantém toda uma estrutura por um ano inteiro para poder receber o pessoal. E aí, tá, beleza, tá afogado, argolado, morando num lugar que tu não necessariamente suporta, né, com o teu salário. Não é mais fácil tu ir para um lugar com 1 metro quadrado mais baixo, com uma sacada normal, ao invés de uma sacada gourmet, com, enfim, uma estrutura mais barata. E aí, cara, quer receber o pessoal com a frequência que tu recebia antes, 2, 3 vezes no ano? Loca o salão de festas, fica muito mais barato e fica muito mais cômodo para todo mundo, né? Então, assim, é muito mais inteligente. Eu já fazia esse pensamento com relação a, tipo, a casa de praia.
Pô, o cara mantém o ano todo aqui, que a gente tem o inverno e verão, né? Porque o Sim. Brasil ali pra cima do trópico ali já é mais tudo calor, né? Isso. Só que aqui a gente tem o inverno e verão. Então assim, pô, manter uma estrutura de casa de praia aqui durante o inverno é pesado, é caro. PTU, manutenção, geralmente é pintura, geralmente é cortar grama e depende do que tem lá na casa, né? E aí limpeza por si, porra, maresia que pega nos móveis e tu tem que estar sempre dando essa manutenção. E aí, porra, manter isso, cara, não é mais barato o que tu gastou pra imobilizar esse valor, que tu comprou a casa, então tu imobilizou um valor, né? Se esse valor tivesse investido, o rendimento dele não pagaria as tuas férias por 3 meses, Sim. e férias intensas, não é uma férias, pagaria as férias intensas. Daquela por 3 econômica, meses. né? Exatamente. Então, é o tipo de pensamento que vai mudando a tua cabeça, Sim. né? Seja no livro, daí tu passa a considerar, por exemplo, vocês, casal inteligente que enriquece junto, trabalha junto, tem uma coesão, tem uma coesão naquilo que fala, naquilo que pratica, então isso já ajuda bastante, né? Ter uma só linha de raciocínio, uma só linha de fala, né? Que seja da Bea, mas enfim. E aí, cara, também pegar esses outros gatilhos ajuda muito, né? Na construção de patrimônio. Sim. Aí a gente tinha falado que a Bea, mais uma vez, teve a sua vontade atendida, né? O mais ousado e o mais recatado, né? E aí conta pra gente o que é isso aí, qual foi essa decisão que gerou aí um impasse entre vocês recentemente, mas que agora tá decidido, e o quão isso é determinante na BF hoje. Acho que só complementando um pouco do que tu falou sobre a questão de referências e desses gatilhos que a gente acaba pegando em pessoas, né? A gente, e é algo que tem a ver com esse momento que a gente tá vivendo agora, a gente tava buscando uma frase que representasse a gente como empresa. E a gente não achava nenhuma frase que representasse a gente como empresa. A gente até brincou, qual que é a frase que a Bea mais fala? E eu falo todo dia na reunião quando eu Eu botava do JJ, pô. Trabalho devolve. Mas a gente tava tipo, que frase que a gente vai usar? A gente precisa de uma frase forte que represente a empresa, o nosso propósito, o que a gente busca fazer. E aí a gente até brincou, sempre finaliza a reunião a daily, que a gente faz todos os dias. Inclusive, desculpa, Vini, hoje não vai ter daily, estamos aqui. Mas a gente, na daily, eu sempre brinco no final assim, vamos dar ele para não tomar ele. E quem não dá, ele dá licença. A gente sempre brincava isso. Aí beleza, aí eu falei assim, essa frase não dá para botar. Não dá, a gente tem que buscar outra frase. Daí a gente começou a perguntar para as pessoas próximas da gente, uma frase que a gente sempre fala, alguma coisa que represente a gente. Aquela questão da janela de Johari. A janela de Johari. Que a gente não... O eu oculto, ou o eu que a gente não conhece ainda, que às vezes tá tão aberto assim. Que as bem pessoas claro veem de pros ti, né? outros. Como as pessoas te enxergam e como... a gente- Pra nós era te enxerga. difícil definir essa frase, mas pros outros estava muito claro. E aí várias pessoas falaram assim, vocês sempre falam que vocês não querem chegar a lugar nenhum sozinhos, que vocês querem crescer e que as pessoas cresçam junto. Várias pessoas foram falando isso pra gente. Aí a gente falou assim, aí a gente foi num evento que é o Empreende Brasil. No Empreende Brasil, um dos palestrantes falou assim, eu quero chegar no topo, olhar pro lado e ver as pessoas que estão ao meu redor junto Marçal. comigo. Eu não quero chegar sozinho, é o Marçal. Nossa. E aí ele falou, eu não quero chegar ao topo e olhar pro lado e os meus amigos não estarem comigo, eu quero que eles cresçam junto. Então meu objetivo é que todo mundo cresça junto. A gente, cara, essa é a nossa frase, ninguém chega ao topo sozinho. E aí entra nesse ponto do que a gente está começando agora. Foi um risco que a gente decidiu tomar como empresa, também como posicionamento, que foi alugar uma sala comercial, sair do home office. Hoje o nosso time é todo home office, todo mundo remoto. A gente tem gente que é o Vini, um beijo, Vini, que é lá de Guarulhos. Então ele não é daqui, ele não vai usufruir da sala nesse momento. Mas Você a vai gente trazer não- ele pra cá. Floripa é bem melhor, já falei pra ele. Ele Tem- ama as fresas. Tem o gestor de tráfego que era A daqui, gente que é tem pessoas daqui, de né? tráfego que é daqui, a gente tinha analista que é daqui. Então a gente tem pessoas daqui, mas cada um trabalhava na sua casa remoto. E aí a gente falou assim, não, a gente precisa ter um posicionamento diferente. Eu comecei a falar, a gente precisa ter uma sala comercial, a gente precisa ter um espaço nosso, a gente precisa ter a nossa logo na parede, a gente precisa se posicionar, a gente tem clientes que têm um ticket alto, que atendem clientes de alto ticket também, clientes que têm esse padrão superior, a gente precisa se posicionar tanto quanto a nossa entrega. Não adianta a gente ter uma entrega maravilhosa e o nosso posicionamento não refletir essa entrega. E o nosso posicionamento não é só a rede social, ele também é o nosso físico. E aí quando eu ia fazer reunião com o prospect, eu levava ele num café, que tem o nome do café na parede, não o meu. E aí eu falava várias vezes, a gente precisa de uma sala comercial. Quando a gente fez lá no início do ano as nossas metas, eu coloquei lá nas metas da empresa. Falei pro Gabriel, eu quero ter uma sala comercial até o final do ano. Só que assim, até o final do ano poderia ser lá em dezembro. E o Gabriel falou isso. E eu quero tirar a dívida da empresa. E o Gabriel queria tirar as dívidas da empresa.
Que não tem muitas. Não tem, não. Não tem nenhuma dívida oficialmente. Agora a gente tem uma dívida Tem. da própria É sala. dívida de alavancagem, né? Isso. Mas assim, aí eu falei, eu quero até o final do ano ter uma sala comercial. Ele falou assim, tu acha que agora é o momento? Eu falei, sim, eu acho que esse é o melhor momento, que é onde a gente está crescendo. Agora é o momento da gente se impulsionar. O melhor momento de dar atração é quando a gente está indo. Se tu já tá descendo uma escada rápido, se tu desce mais rápido, é muito mais fácil descer cada vez mais rápido. Agora, se tu tá, tipo, penando pra subir, é muito mais difícil. Tá, tu falou em descer escada, tem uma pessoa que ajuda a descer escada. A Nazaré Tedesco, Ela ficou bem conhecida no Brasil aí, ela ajuda a descer escada rápido. Ai, não. Mas assim, a ideia de tomar esse risco veio de mim, partiu de mim com essa meta. O Gabriel falou assim, não, até final do ano é até final do ano, né? Pode ser lá em novembro. E em abril eu comecei a puxar. Falei, olha, vou começar a procurar sala. Aí comecei a ver alguns parceiros. Aí comecei a procurar. E ele assim, não é o momento agora. Não, acho que agora não é o momento. Pé no freio. Pé no freio total. E aí e foi onde a gente bateu muito de frente. E de brigar até. Tipo, cara, eu sei. E eu falava pra ele assim, eu tenho certeza que esse é o momento. Eu tenho uma certeza divina de que esse é o momento da gente fazer isso. Eu conversava com as pessoas, isso me dava certeza, e ele com o pezão no freio, tipo, não é momento, não é momento. Até o ponto que eu... Até o ponto que tu ligou pra alguém de viva voz e... Eu não vi a voz pro Augusto. Sem eu saber. A Nani, o Eliel, aí vem aqui com o José junto. E várias pessoas falaram, cara, eu acho que esse é o momento, eu concordo que vocês têm que assumir esse risco. Aí o Augusto até falou, o Gabriel ficou um pouco chateado no dia. Mas é porque o Gabi ainda tem uma mentalidade um pouco CLT, porque ele ainda tá entrando nesse mundo empreendedor. No Viva Voz, tá? No Viva Voz, tá? Ele não sabia. Eu só olhando aqui assim. E o Gabriel ficou puto, não com o Augusto, mas com a situação como um todo. Até o momento que ele, não é que ele concordou, mas ele cedeu. E aí a gente começou a fazer. E quando a gente começou a ceder, ele foi vendo as coisas. Se empolgou. Agora ele se empolgou. Meteu aquele Black Sem Limite no rolo. Vamos lá. XP, que é Investback. Mas aí ele se empolgou e agora ele tá junto comigo nesse sonho. Mas demorou. Primeiro ele só cedeu. Ele não tinha entrado junto. Agora ele embarcou dentro do barco e tamo jogando Tá remando, né, macho? Então... Tu vai falar? Por que não gosta? Tá com fome? Tá com fome. Mas esse foi o momento, e é o momento que a gente tá agora, de fazer um investimento numa sala comercial, de crescer, de assumir esse risco para um posicionamento diferente, um posicionamento mais alto padrão, que a gente consiga atender nosso cliente lá, consiga atender nosso prospect lá, consiga dar um atendimento diferenciado. Inclusive já encomendei bolachinhas com a nossa marca. Que é isso, então vou receber com um cafezinho, inclusive vocês serão os próximos convidados quando a sala estiver pronta. Então esse é o momento que a gente está vivendo agora, que foi difícil a gente chegar num assunto comum. Tem momentos que eu cedo, tem momentos que o Gabriel cede, mas agora foi o momento que ele cedeu e que tá dando muito certo, que não tenho dúvida de que vai ser sucesso. Eu vou puxar a brasa pra minha sardinha aqui. Bora! Em determinado momento a gente falou definição de papéis, e aí quando o Gabi chegou, conseguiram então, né, colocar a Bea pro time de vendas. O Gabi fica na parte operacional, cuidando de financeiro, estruturando toda a questão de processo, captação de imagem também. O Gabi também é um polivalente, né? Ele trabalha em tudo que é lado. Conseguiram contratar mais pessoas e colocar um time aí realmente armado para conseguir receber e atacar todas as oportunidades. Mas o quão determinante é ter uma pessoa, aí eu quero puxar essa brasa para a sardinha mesmo. A pessoa determinada 100% em vendas, né? Tá ali desenvolvendo só aquele papel. Total. A gente fala isso porque não é comum em escritório de contabilidade ter uma pessoa só em vendas ou um setor comercial, não é comum, já existe, sim, existe, tem empresa aí que faz um setor comercial com várias pessoas, inclusive, e tem métricas e por aí vai, mas só o fato de um dos sócios ou um colaborador em específico estar exclusivo para vendas, isso é pouquíssimo frequente. E aqui na Lucro Max a gente tem, e a gente determina o crescimento e o tamanho da Lucro Max em 3 anos, que é o que está fazendo agora, a esse comercial, a ter uma pessoa exclusiva. Não porque sou eu, mas porque tem uma pessoa que está dando foco para aquilo. É aquela pessoa do foco expande, né? O que tu foco expande. Então, o quão determinante foi isso, depois dessa virada de chave, de colocar num papel de venda, para que a BF viesse a estourar aí, ou enfim, a crescer, e quanto por cento cresceu, se é que vocês querem abrir esse dado, mas enfim, só conta pra gente essa questão.
Quer falar? É contigo, Bia. Pode Não, falar? não vai terceirizar, não é contigo. É que eu falo demais, aí às vezes ele fica um pouco quieto. Não, o Gabi dominou esse episódio aqui, cara. O Não, Gabi ele vai tá demais. faladorzinho, é. Mas vamos lá. Quem te viu, quem te viu. Eu acho que é primordial. É uma coisa que a gente teve alguns percalços no meio do caminho de, saiu um colaborador, aí a gente tem que assumir essa demanda. Certo. Toda vez que eu saio do foco das vendas para apanhar em alguma área operacional, as vendas caem. Muito, Sim. muito. Porque quando eu tô focada no comercial... Aí esquece, é a mãe doutrina. Não tem, e assim, eu não posso dizer que eu sou a melhor vendedora do mundo, que eu tenho as melhores técnicas, eu tô aprendendo muito sobre isso, inclusive com o Augusto, com outras pessoas, com o Luan, aprendi no curso O semana Luan é muito passada, bom, um né? cara top. Então assim, tô aprendendo muito com várias pessoas, com livros, tô lendo agora o livro do Alfredo Soares, Bora Vender, que é um cara top também na área de vendas, na área comercial. Teve a mentoria com o Caio Carneiro Eu também. não sabia que ele tinha aberto um IPO com 4 Sim, bilhões, né? Foi uma loucura, uma sensacional, porra. Vertex, pô, demais. Bicho, Assim. fera. E aí, pô, além disso, tô aprendendo com a mentoria do Caio Carneiro, Vence, a gente tá fazendo mentoria com o Caio Carneiro. Então, assim, é todo um processo que a gente tá fazendo de vendas que eu tô aprendendo. Mas só o fato de eu estar focada nisso, focada em todo momento, se eu tô em um evento, tô conversando com alguém, mesmo que eu não esteja falando sobre negócio, eu tô vendendo meu negócio, de certa forma. Isso é totalmente diferente. Toda vez que eu foco, a nossa empresa cresce. Deixa E eu... não tem empresa que se sustente sem venda, né? Exatamente. Eu tô começando a refletir acerca de uma coisa que eu ouvi. E aí eu queria trazer isso aqui à mesa, né? Tá, beleza. Estamos falando de financeiro. Sim. Aí se a gente for falar de processo, que é onde o Gabi atende, né? Se for falar o quanto ele evoluiu também com relação à edição de vídeo, captação e tudo Total, mais. tudo. Meu Deus, é um absurdo. E aí, enfim, casamento, o financeiro da empresa. Esse cara editou até o Pablo Marçal. Exatamente. Para. Então, assim, com relação a isso, né? Em qualquer área da tua vida, é onde eu queria chegar, em qualquer área da tua vida. O Gabi não era videomaker, hoje ele faz um puta trabalho de videomaker, edita vídeo mais rápido, que eu nunca vi assim tão rápido, né? Mas tudo isso é diligência, tá trabalhando com diligência, ele tá fazendo negócio e percebendo. Exatamente. E aí, eu ouvi uma questão e aí eu tô adotando pra vida pra fazer uma reflexão toda vez que eu paro e visualizo isso. Que todo o teu resultado tá atrelado a tempo e atenção. Tempo e atenção. Se tu dá um pouquinho de tempo, um pouquinho de atenção naquilo, provavelmente aquilo vai gerar um pouquinho mais de resultado do que vinha gerando. Se tu dá um pouco mais de tempo e atenção, vai gerar mais resultado do que vinha gerando, né? Então, cara, não sabia nada de videomaker, começou a fazer, começou a dizer, pum, hoje é um puta videomaker em questão de pouquíssimo tempo, né? Não sei muito sobre vendas. Começa a dar atenção e tempo para isso. Vai vingar. Então, assim, o empresário ele tem que... E aí, de alguma forma, os resultados que o empresário tem a ver com o tempo e a atenção que ele dá para alguma coisa. Eu tô lá na minha empresa, tá? Eu trabalho 10 horas, 12 horas, 15 horas por dia, beleza. Trabalha fazendo o quê? O operacional? Tá. A tua empresa depende só do operacional? Né? Se é o operacional prioridade, Quanto tu tempo dá e foco atenção? pro operacional, ela vai crescer. Sim, mas se não quanto for, que na tempo grande e maioria atenção não é. tu tá dando pro financeiro? Quanto tempo e atenção tu tá dando pro administrativo, pros processos, pra burocracia? Aí vamos falar da coisa boa, pra venda, pro atendimento, pro treinamento dos teus colaboradores, pro relacionamento com o cliente, com os stakeholders em geral, né? O teu colaborador, o teu... Cara, tudo. Então assim, quanto tempo e atenção tu tá dando para aquilo, né? Pra criação do teu filho, agora pra vida pessoal, né? Pra criação do teu filho, pro teu casamento, pros teus amigos. Tudo demanda tempo e atenção. Exatamente. Liga não, vamos respeitar isso aí. Mas assim, ó. E aí, com isso na cabeça, eu comecei a mudar um pouquinho meu comportamento. Ontem eu fui fazer entrega de alguns brindezinhos ali para alguns clientes. E aí, eu passei, não era perto, mas era tipo, já tava quase lá. Pensei assim, pô, vou passar no meu pai para dar um beijo nele. Na hora do trabalho. E aí, cara, aquilo ali é um tempo e atenção, sabe, do meu relacionamento com meu pai. Que, pô, vejo no final de semana, almoço e família, mas, sabe? Sim. Vou passar lá. E aí, pô, fiquei meia horinha lá. Cara, fez uma diferença no meu dia e tenho certeza que fez uma diferença no dia dele também, entende? Cara, sobre isso, a gente viu um podcast do Joel J com Carpinejar. Nossa, que ela é paulada, cara. Sensacional. Paulada. E ele fala sobre isso, sobre aqueles 15 minutos. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou passar e ver tal pessoa porque só tem 15 minutos. Eu não vou passar e fazer tal coisa porque só tem 15 minutos. Tá, mas aí tu vai deixar pra quando tu tiver tempo. Talvez tu não tenha mais tempo. Sim. E aí ele fala, dá 15 minutos. Eu faço isso. Às vezes eu vou lá na loja da minha mãe e fico 15 minutos com ela. Mas eu fico 15 minutos com ela. Sim. Não tô no celular, eu tô 15 minutos com ela. Aqueles 15 minutos são dela.
eu fico um pouco com ela. Ou, às vezes a gente tira 15 minutos pra passear com o Jake. Pra passear com mais calma, pra dar um passeio maior, pra ficar mais tempo com ele. Sem descer com o celular, sem... Sem descer com o celular, porque às vezes tu tá passeando, tá ali no celular resolvendo problema. Não, 15 minutos de atenção plena. É muito melhor do que esperar pra quando tu tirar 1, 2, Exato. 3 horas. Exato, 15 minutos uma vez por mês ou 1 hora uma vez no ano. exato. Muito melhor 15 minutos uma vez por mês. Então, esse negócio do tempo, ele é muito importante de tu dar prioridade para as coisas. Não precisa investir um grande tempo, mas tu investir aquele tempo com atenção plena para aquilo. Eu fiz isso na última palestra que eu dei. A palestra era na quinta, tava com toda uma situação do Rio Grande do Sul, eu tava ajudando, tava toda focada nisso, e aí acabei bem, tipo, tava muito com a cabeça nisso. Falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer, porque a palestra é amanhã, e eu não finalizei o material ainda, tava com ela inteira na minha cabeça, não finalizei o que eu vou fazer. Desliguei o celular, fechei as abas de WhatsApp, Instagram, tudo do meu computador, deixei aberta só a aba do pesquisa, assim, do Google, e a aba da apresentação, do PowerPoint que eu tava criando, e fiquei 3 horas desligada do mundo. Eu falei pro Gabriel, ó, tô desligada, se tu ligar eu não vou te atender. Eu desliguei, botei não era nem no silencioso, não perturbo, que daí nem chama. E, cara, desliguei aquelas 3 horas. Pronto, a apresentação saiu perfeita e acabou. E consegui vender alguma coisa com a... Vendi ainda, inclusive, fechei com a Fernanda da Terceirize BPO no dia com aquela apresentação. Por quê? Foquei 3 horas. É a questão do hiperfoco, né? O JJ fala muito sobre isso. Exatamente. E o quanto a gente rende nesse tempinho, né? velho? Nossa, cara. Foram pouco 3 tempo, horas parece que... criei uma palestra em 3 horas. E ficou muito legal. Claro, agora essa semana eu vou apresentar ela de novo com algumas Melhoradinha, melhorias, claro. Que ontem tive mentoria com o Edmilson pra melhorar minha apresentação. E aí vou apresentar ela muito melhor, óbvio. Mas aquelas 3 horas que eu foquei já teve um resultado incrível até nas minhas vendas. Show. Espero que a de amanhã O também famoso estado flow. É, o estado flow, cara. Flow. Ou seja, você se confunde com a tarefa. tenha. Você se confunde com a tarefa. Porque Não é tu tá fácil. totalmente... É complicado. Mas se você... Determina aquilo, Eu conheço se cria um ambiente favorável, se... É um cara de marketing lá dos Estados Unidos, bem conhecido, não me lembro o nome, mas ele fala sobre isso. Ele, todas as manhãs, das 7 da manhã até as 10, ele fica em estado de flow. Então ele desliga tudo, ele já avisa para todo mundo, não adianta me procurar, pode estar alguém morrendo, ele não vai atender. E aí naquele momento ele faz estado de flow. Ele diz que, meu Deus, a produtividade dele é lá em cima. Assim, ó, o José tá dando curso agora na Enflo, cara, ontem eu percebi assim, ó, lá eu tendo a não mexer no celular, apesar de estar ontem com o som ligado para me concentrar um pouco, porque quando ele tá explicando alguma coisa, o assunto é interessante, a gente tende a apagar. Eu boto qualquer coisa aleatória, mais alto e deixo ali, e aí foquei, cara. Eu fiz em 2 horas, que ainda tive uma reunião, ainda fechei um cliente nesse meio do tempo, beleza, mas... Eu consegui em 2 horas fazer uma coisa que eu tava há 2 dias aqui com a colaboradora e a gente tentando fazer, só que não vinha inspiração, não vinha o momento, não vinha, aí eu, aí ontem eu, não, peraí, concentrei, aí eu desliguei do mundo, aí, cara, consegui dar o foco ali. É o que quando foca expande. Cheguei hoje de manhã, exatamente, cheguei hoje de manhã, tava com tudo pronto, mostrei pra cara, que legal que ficou, sabe, tipo, então, precisava realmente desse foco, e aí foi onde eu consegui, exato. Tempo é tudo gira em torno disso aí, cara. Teu resultado vai ser tempo e atenção. Jeito, mas quando tu dá tempo com atenção é outra coisa. Exato. Que daí é o foco. É uma coisa que é muito ruim, cara. Quando a gente perde o foco, é essa notificação que a gente recebe aqui do Eu já WhatsApp, tirei cara. tudo, né? Sim. Nossa senhora. Quando eu comecei a prestar muita atenção nisso. Porque às vezes vem cliente, manda mensagem e tal, e tu, veio uma notificação aqui. Daí tu para o que tá fazendo e volta, né? Não sei o que Olha, lá. Cara, botei de lado, começou. Tipo assim, ó. Eu aprendi muito com o Augusto, para mim foi difícil. Mas eu fui silenciando um por um, até as pessoas. Sim. Fui silenciando, só deixei assim realmente o primordial e olha lá. Sim. O pessoal, E ele foi pessoal me- fala, ele tu é me ensinou. péssimo com o celular. Ah, Sou péssimo. Hoje eu de não manhã olho. ainda falaram. Hoje de manhã falaram. Não, tu é péssimo, tu não olha isso aqui. Não olho? Não olho e não olho, porque... E é Não, porque mas- é porque é mesmo. Não é Tu meu entrega- trabalho atender ligação tua. Tu não tem teu serviço com qualidade? É justamente por causa disso. Aí eu sempre falo isso pros clientes quando eu tô em reunião. Eu falo assim, olha, a gente tem um grupo onde os clientes vão ser respondidos, o meu time tá lá, mas não dá pra o meu cliente esperar que eu vou ter um atendimento a todo momento. Exclusivo, Principalmente personalizado. isso, principalmente se eles me mandarem mensagem no direct, né, no privado ali, eu falo, assim como eu tô aqui com vocês, eu não tô mexendo no celular, Claro. quando eu tô com outro cliente também não tô. Não quero saber. Quando disser oi, eu quero um oi na hora. Toma, vai. Aí eu aviso o Gabriel, ó, hoje tu fica aí pra atender o José e Para.
Mas é isso, tu tem que ter aquela atenção Às vezes eu faço momento. assim, às vezes eu mando a mensagem pra ele e pra ti, pra ver Isso, quem é que quem responde primeiro. Geralmente é o Gabriel. Geralmente sou eu, né? Ou às vezes a Bia. Mas isso Ô, seus Ah. lindos, a gente tem uma câmara de tempo aqui dentro e passa muito rápido, né? A gente já sabe disso, já tá fazendo podcast junto há muito tempo, seja aqui, seja na Influ, né? E aí, a gente tem que realmente, a proposta era 1 horinha, encerrar. Tem um amigo meu que almoça mais cedo e ele já tá fora do horário de almoço. tá com fome. Quem é amigo? Quem é esse Mas cara? não é só sobre o almoço, cara, eu como às 5 da manhã. Então até Eu te agora entendo. eu É, tô eu te assim. Eu também. Eu já nem funciono mais. Não, eu te entendo, porque também, ó, acordo às 5, daí vou pra academia, aí eu volto da academia, tem que comer de novo, daí às 10 tem que comer de novo, daí meio-dia tem que comer de novo, bem dizer, 4 refeições no período da manhã. Aí ficar uma janela de tempo sem comer é complicado, né? É ruim, é ruim. Tá, vamos lá. E aí eu queria só pedir de vocês, assim como nos outros 60 episódios a gente teve, nesse Tá episódio a gente ficando também bem isso, quer ter, né? 60. 60 já é bastante. A gente quer ter também, que seria um depoimento de vocês, né? Acerca de falar uma coisa do coração de vocês para aquele empresário que tá patinando, mas que assim como vocês conseguiram dar uma tracionada na empresa, seja com a adequação, com a chegada de alguém, adequação de processo, alocação de papéis e por aí vai, de que forma vocês acham, o que foi mais relevante para vocês, ou enfim, qual é a mensagem que vocês deixam para essa pessoa? Tá, vou começar, que tem uma coisa que desde ontem eu tô pensando bastante, e tá no livro do Thiago Brunet. E isso também, tanto para a vida pessoal quanto profissional, ajuda. Tem uma história que ele conta sobre os 2 melhores amigos. Acho que tu já passou por essa parte já, né? Não... Pode falar. Vai dar spoiler. Vamos lembrar, Vou vamos dar lembrar, vamos spoiler. lembrar. Mas o que acontece? Tinha 2 amigos que eles estavam atravessando o deserto. Só que é um ambiente complicado, hostil, então assim, vai passar por dificuldades. E estava demorando muito para chegar no local. Até que os 2 começaram uma discussão, um partiu para agressão física, bateu na cara desse cara. E esse Às que vezes dá sofreu vontade de bater na cara dos outros. E esse que sofreu a agressão, ele foi na areia e escreveu: hoje o meu melhor amigo me bateu no rosto. Aí beleza. Dia seguinte, né, dormiram, levantaram, continuaram a caminhada e foram até o local que eles estavam buscando. Chegou nesse local, eles estavam cheios de sede, queriam tomar banho. Oasis. E foram lá tomar um banho. Só que daí, esse amigo que teve a agressão, né, que sofreu a agressão, ele começou a se afogar no lago onde eles tinham caído, né, para tomar o banho. E o outro amigo que agrediu, ele não pensou 2 vezes e foi lá e salvou a vida desse amigo. E aí, esse amigo que tinha sofrido a agressão, ele foi numa pedra e escreveu: hoje o meu melhor amigo me salvou. Salvou minha vida. Só que daí esse amigo que tinha dado a agressão no rapaz, ele perguntou pra ele, ficou intrigado, ele falou: cara, tá, lá quando eu te agredi você escreveu na areia, e aqui você, quando eu te salvei, você escreveu na pedra. Por que disso? Daí ele falou assim: quando a gente sofre alguma situação que nos machuca, a gente tem que escrever ela na areia para que o vento leve e a gente não retorne com isso no nosso coração. Mas quando algo é bom que as pessoas nos fazem, a gente tem que escrever isso no nosso coração, em qualquer outro local, para que a gente relembre daquela situação e a gente traga a nossa memória e grave isso conosco. Moral da história: em todos os caminhos, muitas pessoas elas vão nos decepcionar, tanto na vida pessoal quanto na profissional, independente do que os outros falem ou não, né? Eu acho que você tem que levantar a cabeça, seguir teu rumo, ajuda quem tem a ajudar, não seja egoísta, não seja rancoroso, porque no final das contas a gente está aqui para servir o nosso próximo. E se a gente não tem um coração servidor, humilde e com amor, cara, teu fracasso está bem próximo. Então, acredito que sim, por mais que as pessoas nos chateiem, nos magoam, releva, joga pro lado, vai acontecer, não vai ser a primeira nem a última vez. Deixa o vento levar. Deixa o vento levar e sempre guarda as coisas boas que as pessoas fazem para você se lembrar disso. Boa. Excelente. Difícil dar uma palavra final depois disso tudo, né? Mas eu vou Ele tentar. foi fundo, ele Ele foi foi fundo. profundo, ele foi profundo. Mas pra deixar, acho que uma palavra final ninguém chega ao topo sozinho. E então se cerquem de pessoas que
te apoiem, te façam crescer, pessoas que te incentivam, pessoas que fazem o teu caminho ser mais leve. Não só pessoas, alguém que tem um alto nível e que tu quer chegar, mas pessoas que deixam o teu caminho mais leve, que te fazem rir, que te fazem também tirar aquela pressão, aquela tensão que tem do dia a dia empreendedor. Não chegue ao topo sozinho. Quando chegar lá, leva as pessoas junto contigo, porque vai fazer a diferença. Quando chegar lá em cima, tu não tá sozinho, tu poder olhar para lado e ver os teus amigos de infância, tua família, os teus parceiros, as pessoas que te Os que chegaram ajudaram, ao longo do caminho. e as pessoas que te impulsionaram estarem lá também. Porque não adianta tu ter várias pessoas que te ajudam no meio do caminho e quando chegar no topo elas Que estarem lá graça atrás. tem chegar Que lá graça tem sozinho chegar e não sozinho. ter ninguém do lado. Vai contar cara. pra quem, né? Exatamente. Vai contar pra quem. E não é nem só isso. Tu não vai poder compartilhar isso. Então, não chega ao topo sozinho. Busque pessoas junto contigo, se cerque de pessoas boas que vão te ajudar a chegar nesse topo, mas leva elas juntos, não deixa elas lá no caminho, leva elas junto contigo. Show de bola. E você, meu amigo? A 60ª mensagem para o empreendedor. Então, aqui a gente viu a história, né? Uma história que falou sobre livros, falou sobre Artigos modelagem, científicos. artigos, falamos muitas coisas. E, de fato, né, o ambiente que a gente está nos molda. E a pergunta que fica é que ambiente você está, né? E, às vezes, a gente... Por exemplo, aconteceu o GEP, Gestão Empresarial na Prática. Lá tinha um monte de empreendedor. E cadê o resto? Né? Faltou muito. São sempre os mesmos, né, cara? Que a gente vende, mas é Por que sempre os será? mesmos, cara. E por que será que eles crescem? Aí todo mundo fica olhando, mas eu não cresço, porque é difícil, porque gestão de pessoas é difícil. Será que depois de uma aula da Silvia não parou, pensou, opa, eu posso melhorar? Será que depois de uma aula com o José, vocês conhecem o José? Esse cara é muito A top. gente irmão. falando Esse cara é ali top. sobre financeiro, será que não dá para ter lucro? Eu nunca tinha visto ninguém chorar depois de uma aula de financeiro. Cara, aquilo foi muito legal, E cara. não era por causa do resultado financeiro dela. Não era isso. Não, Não, cara. de boa. É porque deu um choque de realidade no Sim. sentido de como tu vai Gestão. encarar o teu negócio, Isso. a título de que tem mais pessoas dependendo desse Levar negócio a pra sério, viver as também. famílias São que as estão famílias que estão dependendo dependendo disso. daquilo, né? Porra, é muito legal, velho. Muito legal. Sensacional. José Parabéns pra arrasou, vocês. foi É o demais. ambiente. O ambiente tá ali, tu tá aprendendo, tá ouvindo, pessoas tu tá se certas. conectando, Exato. pessoas certas e com certeza isso faz toda a diferença na nossa vida. Não é só sobre a profissão. Não é essa coisa de, profissional, a carreira. Profissão é Não só meio. existe, é vida. Né? A vida tá ali. E aí, se você tá no meio de gente boa, com resultado, que faz acontecer, automaticamente você vai se tornar uma pessoa também assim. Pessoal, não tem a câmera central, então não adianta vocês dar tchauzinho, porque vai estar aqui na Foca frente. em mim. Mas eu quero agradecer vocês. Se chegaram até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, que eu tenho certeza que é relevante para evolução na carreira e profissional e na vida pessoal também de cada um que assistir esse conteúdo. Fechou? Ficamos aqui pelo 61º episódio e a gente volta na segunda temporada, que tá rolando ainda, né? Aí em breve com mais episódios aí para você, com mais conteúdo também aqui no canal da Lucro Max. Valeu? Um abraço, tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.